Olá, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. E eu tenho a alegria e a satisfação de poder dirigir-me mais uma vez a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento onde podemos expor a palavra do Senhor. Hoje, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Eu farei a leitura do versículo de número 8 a 13. Acompanhe-me aí em sua Bíblia. O verso 8 começa dizendo assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Queridos, neste trecho do profeta Isaías, no capítulo 41, esses versículos que acabamos de ler, de 8 a 13, nós temos aqui algumas situações extremamente significativas e importantes na relação de Deus com os seus servos, com o seu povo. Porque nós encontramos aqui, o que temos aqui, é Deus se dirigindo de maneira muito amável, muito afável, de maneira extremamente carinhosa e cuidadora para com o seu povo, para com os seus... porque ele os tem como povo eleito, como escolhidos dele, Deus, o Todo-Poderoso. Por exemplo, olhem para o verso 8. Ele chama Israel, seu povo, de meu servo. O servo era uma pessoa honrada pelo Senhor. Afinal, neste caso, vejam, esse servo, a nação de Israel, nesse contexto aqui de Isaías 41, era um Israel crente, em oposição aos gentios incrédulos, e esse servo foi eleito, foi escolhido pelo Senhor. Então Deus é quem escolheu esse servo. Deus o chamou, Deus o trouxe. E, em segundo lugar, esse servo, ele é descendente de Abraão. E olha como Deus trata Abraão aí. Ele trata Abraão como meu amigo. A palavra amigo aqui em hebraico é o mesmo para amado. Então nós podemos dizer que Abraão é um amado de Deus. Você pode conferir essa mesma palavra amigo a Abraão em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 7. Agora, veja Gênesis 18, 17. Olhem o 17, começa dizendo assim: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e dele serão benditas todas as nações da terra. Veja o grau de amizade, intimidade e de amor de Deus para com Abraão. Abra também a sua Bíblia para conferir Tiago capítulo 2, versículo 23. Veja lá, ó. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo amado de Deus. Vamos para o versículo de número 9. A expressão aqui dos confins da terra provavelmente é uma alusão ou à Mesopotâmia, e aí Gênesis 11, 31 e 12, verso 1 dá uma ideia sobre isso, ou ao Egito. E aí Gênesis 15, 13 dão-nos essa referência. Mas o termo indica
o reinado soberano de Deus sobre a terra. Nós não lemos, mas Isaías 41, versículo de número 4, dá bem essa ideia. Olha o 4, ó. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, esse termo, os confins da terra, mostra o reinado soberano de Deus que chama. O Senhor castigou Israel. Se você olhar os versos 18 a 25, você verá isso. Mas ele não rejeitou Israel. E aqui a gente precisa parar para pensar aqui sobre o seguinte. Primeiro, às vezes, nós podemos cometer dois erros. O primeiro é o de às vezes, porque nos consideramos eleitos, chamados, e de fato somos eleitos, chamados de Deus, mas transformar essa eleição e esse chamado numa espécie de escudo imunizante contra todo e qualquer problema. Então, porque eu sou eleito, eu não posso ter problema, eu não posso ter dificuldade, eu não posso passar por adversidades. Isso não é bíblico. Lembram quando Jesus diz, no mundo tereis aflições? Pois é. Se você quiser conferir, domingo próximo passado agora, dia 23, aqui mesmo nestes canais, ou no YouTube, ou no Facebook da igreja, ou no site da igreja, no Instagram da igreja, ou no meu Instagram, você tem um sermão sobre 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 18, onde nós temos várias situações paradoxais, mas mostrando que o crente passa por problema. Então esse é o primeiro erro que a gente pode incorrer. Achar que porque nós somos eleitos e chamados, isso é um escudo imunizante contra problema, o que não é verdade. O segundo erro é achar que porque nós estamos passando por dificuldades e problemas, Deus nos rejeitou, nos abandonou, se esqueceu da gente. Isso não é verdade. O texto mesmo diz, eu não te rejeitei. Olhem o verso de número 10. A ordem do Senhor ao israelita é, não temas. E isso se contrapõe à ameaça dos pagãos. Olha os versos 5 e 6. Os 5, os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e viram. Um ao outro ajudou e ao companheiro disse, esforça-te. Deus mostrou sua destra no primeiro êxodo, quando adquiriu o poder, destruiu o poder de Faraó. Você pode conferir isso lendo Gênesis 15, verso 6. E a expressão, não temas, indica a supremacia e o poder de Deus sobre todos os que se opõem a ele. Olha o verso de número 10 que a gente acabou de ler. Aliás, veja Isaías 40, verso 10. Isaías 40, verso 10, nós lemos assim. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Olha que dado histórico interessante eu quero trazer para você aqui. Preste atenção. Nenhuma nação exilada na história teve jamais a oportunidade de ser levada de volta para recomeçar a vida na sua terra natal. Muito embora o governo gentil não tivesse meios práticos de introduzir os judeus a retomarem a sua casa, e para a sua casa, Deus tornou realidade esta aparente impossibilidade. Nenhuma nação que foi levada cativa teve a oportunidade de voltar para sua terra natal para recomeçar. Mas Deus deu isso para Israel. Então o fato de Israel ter sido levado cativo não significa a rejeição de Deus, significa um juízo de Deus, mas não rejeição. Paremos para pensar sobre o seguinte. Ainda vivemos dias de pandemia. Gente ainda perdendo trabalho, ainda ficando adoentada, ainda morrendo. Gente perdendo o poder aquisitivo de compra por diminuição de salário. Gente enfrentando dificuldades para pagar as suas contas.
Queridos, há algumas igrejas ou várias igrejas ainda fechadas, não podendo reabrir para cultos presenciais. Igrejas fechando, porque o povo, infelizmente, comete o erro de não dizimar, de não ofertar, de não contribuir, se não vier à igreja. Como se as pessoas pensassem assim, bom, não tem culto, não tem despesa. Claro que tem despesa, o cara pálido. E algumas pessoas entendendo que isso é porque Deus as rejeitou, as abandonou. Não é o que o texto diz. Deus prova, e a aprovação de Deus dói, mas não é rejeição. Como um pai corrige o filho que ama, Deus corrige os seus filhos. E se você está sendo corrigido, dê glória a Deus, diga aleluia, louve o nome do Senhor, porque como um pai, ele corrige o filho que ama, e te ama, por isso te corrige. Olhem os versos 11 e 12. O povo de Deus recebe uma nova garantia de que os poderosos inimigos serão reduzidos a nada. Veja Isaías capítulo 40, versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E o verso de número 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Verso de número 13. O Senhor segurará a mão direita do exilado. Capítulo 42, versículo de número 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, a luz e luz para os gentios. E o capítulo 63, verso 12, quando há uma referência a Deus ter tomado Moisés pelas mãos. 63, verso 12. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Queridos, o Senhor é com o seu povo e eles não devem temer. Deus chamou os seus eleitos, o seu povo, os elegeu. E os problemas, as dificuldades não são sinais de rejeição de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre o seu coração, sobre o meu coração. Deus nos abençoe com paz. Tenha de Deus ricas e renovadas experiências. Um beijo. Tchau, gente!